2019 com certeza foi o ano mais intenso. Eu comecei a usar muita droga para poder sair da depressão. Eu tinha acabado de entrar no exército. Eu queria ter entrado. A verdade é que o exército não foi uma experiência ruim, mas o jeito que a minha cabeça estava na época que foi a causadora de todos esses problemas. Eu lembro de cada dia eu estar angustiado, cansado da vida, cansado de como as coisas eram, e a vida só ficava boa quando eu usava alguma coisa. E por mais que tivesse amigos e encontrasse com eles a todo momento, na verdade, quando você tá sozinho, esse vazio ele gruda em você de uma forma que ele não larga até que você acabe com a sua vida, entende? E foi nesse período que eu me tornei tão refém das drogas que eu nem percebi. Eu tava tão confuso, tão cansado, tão perdido, que eu só deixei as coisas irem acontecendo. E com certeza se eu tivesse olhado de fora com mais calma para toda a situação que estava acontecendo, eu até poderia ter percebido que eu estava enfiando nesse fundo do poço. Independente da depressão, eu sempre tive um desempenho muito bom no exército, mas em compensação, o que eu precisava usar de droga em casa para ficar bem era muito. Bom, a verdade é que foram 3 drogas principais. Eu usava muita maconha, bala e LSD. Então, essas 3 eram as mais pesadas, digamos assim. E bom, se você contar tabaco e álcool também, mais essas 2. Então eu usava de tudo, misturava de tudo, e eu acho que qualquer pessoa que visse isso de fora já saberia que uma hora esse trem ia descarrilhar e a merda ia toda no ventilador. E não foi diferente. No final de 2019 eu fiz o curso de formação de cabo no quartel e logo no começo de 2020 eu seria promovido a cabo. Então eu tava com uma carreira consistente ali, seria o meu segundo ano no exército só. Primeiro como recruta, o segundo eu já sairia como cabo. E eu até lembro de ter uma conversa com a minha mãe e falar pra ela que pra eu não virar cabo era só se acontecesse uma cagada muito grande. E bom, a cagada aconteceu, é por isso que eu tô aqui. Eu tava num período em que eu tava usando muito papel, muito LSD, né? E, cara, pra mim era a melhor droga. Eu usava aquilo e vinha uma felicidade instantânea que eu não sabia explicar. Tirava minha depressão totalmente, me desconectava daquilo e como eu tava no ápice, no fundo do poço, eu não queria mais nada com nada da vida. Aquilo pra mim era o portal pra felicidade, entende? E eu realmente não conseguia ver aquilo me fazendo mal. Mas teve um dia, mais um dia normal, que eu saí do quartel e fui comprar mais um papel para eu poder usar. E, como qualquer dia, usando, já estava acostumado, coloquei na boca e me preparei para minha aventura. Isso era mais ou menos umas 6:30, 7 horas da noite. Bom, tudo foi normal no começo, um efeito progressivo. Eu lembro de chegar um momento que eu comecei a ficar tão confuso do que era a realidade e tão confuso sobre o tempo e espaço. Bom, quem usou papel já sabe que é uma viagem muito louca, mas o que aconteceu nesse dia eu nunca tinha visto nada igual. Enfim, foi passando o tempo e eu fui perdendo a noção da realidade. E como eu tava na cama, eu acreditei que eu tinha dormido, né? Pra mim eu tinha dormido e eu vi algumas coisas, mas era muito esquisito, parecia que eu tava em um sonho. Eu lembro de começar a me ver no quartel, me ver na casa de amigos, me ver em outros lugares, até lugares irreais. Mas ao mesmo tempo que eu tava nessa viagem mental, o meu corpo ele tava destruindo a minha casa. Então eu tava quebrando tudo em volta, derrubando as coisas no chão. Eu quebrei coisas de vidro, pisei em cima, me cortei, arranquei fiação elétrica, tomei choque. Foi tudo muito confuso, entende? Eu tava com pessoas lá em casa, eu agredi a minha namorada, dei um soco na boca dela, cortei o lábio dela. Meus amigos tentaram me segurar,
Tirei toda a minha roupa, saí pelado na rua, derrubei a geladeira no soco, quebrei muitas coisas lá dentro. E muitas dessas coisas eu só sei porque contaram pra mim. Porque, como eu falei, pra mim, eu tava sonhando, eu tava me vendo em outros lugares que não ali. E enquanto meu corpo físico tava quebrando tudo que ele via pela frente. E eu só lembro de ter lapsos, assim, da realidade mesmo. Poucas cenas que eu conseguia olhar através dos meus olhos, mas não tinha controle nenhum do corpo. E foi assustador. Eu senti muita dor nesse dia, senti coisas inexplicáveis, assim, como se o meu corpo ele se despedaçasse em diversos pedaços e sentia arames farpados triturando meu corpo. Eu não conseguia entender nada daquele dia, na verdade, nem por que aconteceu, nem como aconteceu. Eu já tinha usado a droga várias vezes e não tinha acontecido nada daquilo, mas, bom, sempre tem a primeira vez. Com muita sorte, meus pais conseguiram entrar na casa porque meus amigos me deixaram trancado lá, porque eles não sabiam o que fazer, eles estavam com medo. Chamaram o bombeiro, chamaram a polícia, conseguiram me amarrar e me levaram pro hospital. Eu não lembro de muita coisa, nem de ir pro hospital, nem nada disso. Eu só lembro de acordar lá, tudo clareou, assim, muitas luzes na minha cara. E as pessoas do meu lado, e eu lembro que eu acordei dando risada, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Pra mim, eu tava sonhando, entende? E quando a ficha caiu de que era tudo realidade, cara, aí acabou pra mim, entende? Eu tava completamente amarrado, os braços e as pernas, e eu sou claustrofóbico, então acordar daquele jeito foi extremamente desesperador pra mim. Só que eles obviamente não estavam me tratando bem, né? Porque pra eles tudo que eu fiz foi racional, toda a agressão, toda, né? Mas eu acordei tão inocente quanto poderia, entende? Tão perdido, tão me sentindo um lixo, essa que é a verdade. E eu fui levado dali pro hospital do quartel. Eu passei o dia todo lá e ainda tava tendo lapsos visuais da droga, entende? Então, você vê, eu usei às 6 horas da noite de um dia e acordei no hospital meio-dia do dia seguinte. Nisso, direto, já fui levado ao hospital do exército e fiquei lá por mais um dia e ainda tava tendo esses lapsos da droga, sabe? E bom, quando você passa por uma situação dessa no exército, não tem muito como você se explicar. E não interessa se você é depressivo ou não, eu só não fui. A verdade é que eu só não fui preso porque eu tive um bom desempenho. Porque se eles quisessem, eles poderiam ter me prendido ali. E eu fiquei mais um mês ali no exército até chegar o período de baixas e fui mandado embora. E cara, pra mim ali, quando chegou nesse ponto, a minha vida acabou, sabe? Pra mim era o fim. E nada mais poderia ser feito. Então, se a depressão já tava forte antes, agora ela chegou com 2 pés na porta, sabe? Por mais que eu quisesse que isso fosse o fim, ainda tinha mais espaço pra coisa piorar.